Andrew Feinberg apresenta a teoria crítica da tecnologia como uma síntese entre a filosofia substantivista e o construtivismo social, rejeitando a ideia de que o progresso técnico seja neutro. O autor propõe que a tecnologia é moldada por códigos técnicos que refletem os interesses e as relações de poder das elites dominantes, resultando em designs que frequentemente excluem valores humanos e ambientais. Através do conceito de instrumentalização, ele descreve como objetos e pessoas são descontextualizados para fins de controle e eficiência gerencial. No entanto, o texto destaca que grupos subordinados podem resistir a essa lógica, lutando por um redesign democrático que integre necessidades éticas e sociais. Exemplos como a poluição industrial e a educação online ilustram como a intervenção política pode transformar sistemas técnicos em ferramentas de emancipação e comunicação. Assim, a obra defende uma reforma radical da esfera técnica para alinhar a inovação à preservação da vida e à soberania popular. Meu nome é Gerson de Oliveira. Vamos fazer essa apresentação baseado no texto do professor Andrew Feinberg, que ele é um filósofo americano, detém a cátedra de pesquisa do Canadá na filosofia da tecnologia na Escola de Comunicação da Universidade Simon Fraser em Vancouver. Ele trabalha com a ideia da teoria crítica da tecnologia, que critica a tecnologia porque ele alega que a tecnologia não é neutra, mas é um reflexo das relações de poder, especialmente as capitalistas, que podem levar à dominação e controle social. Eu comecei a ler sobre a teoria crítica da tecnologia, ainda na formação de análise e desenvolvimento de sistemas, que uma coisa que sempre me chamou a atenção é como muitas empresas de tecnologia, eu até assisti recentemente como foi a história do Spotify, do Google, como as empresas, muitas dessas empresas nasceram com outras visões mais idealistas, mais humanas, e elas se tornaram o reflexo do ápice do capitalismo, na exploração de dados, na exploração de recursos naturais, como elas se distanciaram do que seria o que elas poderiam se tornar, que seriam em contribuição com a sociedade. E aí o professor Andrew Feinberg ele nos fornece essa percepção que tudo isso ocorre porque a tecnologia ela não é neutra. A tecnologia ela vem carregada de valores sociais. E esse texto que eu li na abertura, ele foi desenvolvido pelo Notebook LM, e a minha ideia foi trazer duas perguntas que foram colocadas diante de duas inteligências artificiais. Eu coloquei no notebook, fiz ao Notebook LM e ao Copilot para saber quais seriam as informações que essas inteligências artificiais iriam me trazer. Se elas teriam uma visão crítica de si mesmas, se elas me forneceriam essas informações mais críticas ou se elas seriam mais condescendentes consigo mesmas. Eu vou então trazer as informações que elas me forneceram e vou fazer as considerações em seguida. A primeira pergunta, eu indaguei o que é a teoria crítica da tecnologia e as duas inteligências artificiais trouxeram aquelas respostas tradicionais de inteligência artificial, bem resumida, bem enumerada. E o resumo do Copilot ficou: a teoria crítica da tecnologia, desenvolvida por Andrew Feinberg, analisa como a tecnologia não é neutra, mas moldada por valores sociais, políticos e culturais. Ela propõe que os sistemas técnicos carregam códigos técnicos que refletem relações de poder e podem ser contestados e transformados. Essa foi a do Copilot, enquanto que o Notebook LM já trouxe um pouco mais de informação. A teoria crítica da tecnologia, desenvolvida por Andrew Feinberg, é uma estrutura analítica que combina as percepções da filosofia da tecnologia com os estudos construtivistas. Ela busca superar o dilema entre a crítica abstrata, que vê a tecnologia como uma força de dominação,
e o empirismo ingênuo que a vê como neutra, propondo que a tecnologia é um fenômeno de dois lados, que reflete tanto a funcionalidade técnica quanto aos valores sociais. A sequência, nós temos aquela formatação padrão com tópicos enumeradas, com informações enumeradas, mas o que me chamou muito a atenção foi que no Copilot, o Copilot no encerramento, ele me propôs fazer a correlação da teoria crítica do Andrew Feinberg no contexto atual de inteligência artificial. Isso eu achei uma iniciativa interessante, embora já tenha sido um padrão recorrente. Quando você termina de utilizar a inteligência artificial, meio que ela dá um gancho para você se manter fazendo, aprofundando essa pesquisa. E eu achei interessante que ela também, novamente, ela traz as informações padronizadas, em sequencial, divide em tópicos, blocos, e aí ela resume que o Copilot, que é a teoria crítica da tecnologia, nos ajuda a ver que a inteligência artificial não como inevitável ou neutra, mas como um campo de disputa social e política, onde podemos intervir para moldar seu futuro de forma mais justa e democrática. O Notebook LM novamente trouxe uma versão mais complexa do que o Copilot. Deixa eu só puxar aqui que o Notebook LM ele me trouxe, ele faz a ponderação. Embora as fontes fornecidas não mencionem explicitamente o termo inteligência artificial, a teoria crítica da tecnologia de Andrew Feinberg oferece uma estrutura analítica poderosa para compreender a inteligência artificial como um fenômeno social e político e não apenas técnico. Analisar a inteligência artificial sob essa lente envolve desconstruir sua suposta neutralidade e revelar como ela reflete e reforça estruturas de poder. Achei muito bom os textos, considerei assim que vem dentro do que eu vi outros vídeos de outros professores, de outros pesquisadores da área e não deixou a desejar, não deixou a desejar. Ficou bem interessante essa análise que eu vi os vídeos de alguns professores, alguns pesquisadores da teoria crítica da tecnologia e dentro do contexto de inteligência artificial eu vi que as próprias inteligências artificiais, vamos dizer assim, que concordam que é necessário fazer essa análise sobre a ética, sobre a crítica da tecnologia.